Que ventim bom. É na Praça do Ferreira? Que ventim bom danado. Ah, o clássico absoluto do Gordurinha e Nelinho, 1961, certo? Exatamente. E olha, se a gente caminha pelo centro de Fortaleza hoje, esse tal ventinho bom que eles cantam é tipo, muito provavelmente a única coisa que não foi demolida, concretada ou incendiada no último século. É verdade. Tem algo muito fascinante nisso. Tem, né? Neste ano de 2026, em que a capital cearense celebra o marco gigantesco dos seus 300 anos, nós vamos fazer um mergulho um pouco diferente. A gente não vai falar da cidade inteira. Seria impossível num papo só. Pois é, a nossa missão na análise de hoje é entender como um único quadrado no mapa, um único espaço físico, consegue absorver, refletir e sofrer todas as mudanças culturais de uma metrópole inteira. É um microcosmo perfeito. Oti, vamos desvendar isso. Vamos tentar entender como a Praça do Ferreira deixou de ser um terreno poeirento para se tornar a bússola que dita o coração da cidade. O fascinante aqui é que os espaços urbanos centrais, eles funcionam como cápsulas do templo, sabe? Só que cápsulas totalmente vulneráveis. Como assim, vulneráveis? É que, diferente de um quadro num museu que fica protegido por um vidro com controle de temperatura e tudo mais, a praça é um documento histórico que apanha. Apanha muito. Sim, ela é pisada, reformada, rasgada. Ela sofre na pele as ambições de cada geração. A Praça do Ferreira nunca teve o luxo de ser estática. Ela narra ao vivo essa transição para uma potência econômica. Ela é tipo um camaleão urbano. E para entender o que ela é hoje, a gente precisa descascar essas camadas. Porque no começo, o nome nem era esse. Verdade, tinha um nome bem menos poético. Muito menos. Era Largo das Trinchas. Um nome bem árido. Árido e militar, né? Cheira a poeira, a defesa. E foi só lá em 1842 que o lugar começou a ser organizado, graças ao Antônio Rodrigues Ferreira, o famoso Boticário Ferreira. Que deu o nome de Praça Dom Pedro II na época, né? Isso, ele deu aquele primeiro trato. Mas só em 1891 é que o povo bateu o pé e consagrou o nome de quem realmente botou a mão na massa, mudando definitivamente para Praça do Ferreira. E olha, essa mudança de nome não é um mero detalhe de cartório. A diferença entre um largo de trincheiras e uma praça é gigantesca. Como assim? Muda a função. Totalmente. O largo de trincheiras é um espaço de defesa. É um vazio urbano para observar inimigos, sabe? Quando vira uma praça com o nome de um cidadão, sinaliza o nascimento de uma vida civil ali. Ah, o comércio começa a acontecer. Exato, as pessoas vão lá por conveniência e não por medo. A cidade deixa de ser um acampamento. E aí, como toda sociedade que começa a ganhar dinheiro, vem aquela vontade de ostentar, né? De mostrar que tem civilização, o que joga a gente para 1902. A gestão do Guilherme Rocha. Perfeito. A praça ganha o Jardim 7 de Setembro. É a chamada Belle Époque fortalezense. A gente tem que imaginar a cena. Grades de ferro, portões imensos, senhoras de vestido longo, um coreto no centro. Um cenário muito romântico. Muito. E tinha os quiosques de madeira, tipo os Café Java e Comércio. Imagina o cheiro de café torrado de tarde. E no meio disso tudo, o lendário Cajueiro Botador. O Cajueiro Botador é um daqueles detalhes que explicam uma era inteira. Ele ganhou esse apelido porque, segundo o pessoal da época, ele ignorava as estações, dava caju o ano todo. Uma força da natureza no meio da praça. Sim, e pense em como o design dita o comportamento, sabe? Um coreto, cafés de madeira, uma árvore frutífera. Tudo isso estabelece um ritmo de vida dócil. Ninguém estava correndo. Exato. Um tempo agrário, abundante. A pressa era quase uma falta de educação. O problema é que o capitalismo não tem muita paciência para a falta de pressa, né? A pressa sempre chega. Inevitavelmente. E quando a gente avança para os anos 30, o cenário sofre um baque. Fortaleza não queria mais ser a cidadezinha do coreto. Eles queriam ser Nova York, Paris, queriam ser cosmopolitas. A máquina a vapor batendo na porta. Exato. E o que eles fazem? Demolem o pobre do coreto, botam tudo abaixo e erguem a primeira coluna da hora. Um relógio maciço de 13 metros. Uma ruptura brutal de estilo. Com a linha reta, geometria.
Tem cara de arranha-céu e locomotiva. Até as plantas sofreram. Começaram a usar topiária, podando as árvores em cones e cubos. A natureza precisava ser controlada. Pois é. A imagem que me vem à cabeça é de um adolescente inseguro tentando parecer adulto. Fortaleza tirou a roupa de lazer do coreto e vestiu um terno e gravata, que era esse relógio gigante, para gritar: somos um centro de negócios. Eu entendo a intenção da sua metáfora do terno e gravata, mas eu diria que a realidade foi um pouco mais bruta do que só querer impressionar as visitas. Como assim? O relógio funcionou quase como uma camisa de força. Ele mudou a psicologia de quem passava por ali. Ele marcou a morte daquele tempo flexível do sol e do caju e impôs o tempo industrial. Nossa, o tempo do relógio de ponto. Isso, um relógio de 13 metros, visível de todos os lados, é um capataz. Ele dita o ritmo da produtividade. E essa questão da topiária nas plantas que você mencionou é genial. De cortar as folhas em formato de cubo. Porque você pega a natureza que é caótica, orgânica, e corta com tesoura até virar um quadrado. Era a razão humana subjugando o ambiente para o progresso passar. Caramba! E parece que essa obsessão pelo moderno virou um vício. A cidade pegou gosto por destruir e reinventar o centro. O que nos leva ao final dos anos 60. A famosa reforma de 1969. Essa foi drástica. Aqui é onde fica realmente interessante, ou trágico, dependendo do ponto de vista. Sem dúvida. Tem que lembrar que o Brasil estava sob o feitiço do milagre econômico e daquela estética de Brasília, sabe? Viadutos, concreto aparente. O carro era o rei, né? O carro era o foco absoluto. O pedestre virou o cidadão de segunda classe, no planejamento. E a Praça do Ferreira toma um choque elétrico. Eles simplesmente marretam a coluna da hora de 13 metros. O abrigo central, de 1949, também vira pó. Um apagamento fortíssimo. E aí inauguram a Praça dos Jardins Suspensos, que na prática eram uns blocos imensos de concreto servindo de banco, com o chão imitando o calçadão de Copacabana. E o grande vilão, a Galeria Subterrânea Antônio Bandeira. Uma galeria embaixo da praça. Sim, cavaram um buraco, botaram lojas no subsolo e encheram a superfície de clarabóias e saídas de ar. A praça ficou toda estilhaçada, cheia de obstáculo de concreto. Perdeu completamente a fluidez visual. Aí, eu te pergunto, como alguém aprova isso? Derrubam monumentos, enterram as pessoas num buraco e deixam a superfície para o concreto. Isso não foi só um erro, soa como um apagamento histórico imperdoável. Olha, se conectarmos isso ao panorama com a nossa sensibilidade de hoje, parece um crime mesmo. É quase instintivo a gente condenar como ignorância. Mas não foi por maldade. Não exatamente. Para entender as cidades, a gente precisa entrar na neurose da época. O urbanismo é como um pêndulo assustado. Nos anos 60, o passado era visto com vergonha. Era sinônimo de atraso. Eles queriam curar a cidade com concreto. Isso. A galeria subterrânea era vendida como o ápice da vanguarda. Tipo, olhem como somos modernos, temos uma cidade em 2 níveis. Só que o pêndulo sempre volta. E quando volta, volta forte. Trazendo a ressaca, a nostalgia e aquela necessidade de curar os traumas que a obsessão pelo futuro deixou. A famosa dor de cotovelo urbana. A cidade acorda com dor de cabeça e pensa: nossa, que saudade daquele relógio. Bateu o arrependimento. E é essa ressaca que desemboca na reforma de 1991, com o arquiteto Fausto Nilo e o Delber Ponce de Leon. Eles fazem um pedido de desculpas em forma de arquitetura. O famoso paisagismo pós-moderno com viés historicista. Traduzindo para quem não é da área, eles construíram coisas novas, modernas, mais focadas na memória afetiva. Eles resgataram o passado. A coluna da hora volta, agora em metal. Plantaram um cajueiro novo. Exato, acenando lá para o botador. Reabriram a cacimba do século XIX que estava aterrada e fecharam a Rua Major Facundo para os carros, virando um calçadão de pedestres. Que é um movimento brilhante, porque reverte toda aquela filosofia de 69. Antes era o concreto oprimindo o homem. Em 91, a praça devolve o oxigênio para a cidade. As pessoas voltam a caminhar devagar. E quando a gente caminha devagar, a gente olha para cima, a gente nota o entorno.
E aí tocamos num ponto vital. Enquanto o chão da praça sofria essas crises de identidade todas, as margens dela atuavam como sentinelas. Os prédios históricos. Eles foram as âncoras pesadas que seguraram a identidade de Fortaleza, enquanto o miolo da praça parecia um canteiro de obras infinito. Sim, sobreviventes silenciosos. Temos casos incríveis, começando pela farmácia Oswaldo Cruz, instalada ali na Major Facundo, construída em 27, fundada em 34, é a primeira farmácia de manipulação do Estado. Uma arquitetura lindíssima. Muito eclética. O arquiteto mistura tudo, né? Faz quase um trabalho de DJ com detalhes clássicos e neoclássicos. E a fachada original resistiu. As portas imensas de madeira, tudo lá. Tombada em 2012, não é? Isso. E quem entra lá hoje ainda sente aquele cheiro de essência, de vidros antigos, uma verdadeira viagem sensorial no tempo. Sabe, a força da farmácia Oswaldo Cruz é que ela preservou o propósito original dela, o que é muito raro num patrimônio quase centenário. É um contraste brutal e bem melancólico com o Hotel Excelsior. Ah, o Excelsior, inaugurado em 1931. O primeiro arranha-céu de Fortaleza, o primeiro edifício de múltiplos pavimentos. E isso importa demais. Construir para o alto nos anos 30 era o atestado de que a cidade tinha virado um grande centro urbano. Ele tinha um dos primeiros elevadores. Imagina o impacto tecnológico na época. Entrar numa caixa de metal e ser puxado para o céu. Hospedava a nata da sociedade, políticos, artistas. Mas teve um desfecho amargo. Fechou as portas em 87 e continua lá. Um colosso de concreto lindo, só que completamente vazio. Isso levanta uma questão importante, sabe? Qualquer pessoa que caminha pelo centro hoje olha para o Excelsior e se pergunta: por que não consertam? Por que não usam para outra coisa? E por que não usam? Porque a resposta escancara o dilema da preservação urbana. O que fazer com prédios grandiosos que perderam sentido econômico? A manutenção exige cifras astronômicas. Adaptar para a norma de segurança deve ser um inferno? Exatamente. Sem destruir a característica original, é um quebra-cabeça. O Excelsior é o símbolo da linha tênue entre um patrimônio preservado e uma ruína glorificada que ninguém tem dinheiro para manter. É uma dor de cabeça em qualquer projeto de revitalização. Mas, para balancear o pessimismo, temos o Cineteatro São Luís. Que história de resiliência! Nossa, essa é fantástica. Começaram a construir em 39, mas só abriu em 58. Quase 20 anos de obra. Tudo porque a Segunda Guerra Mundial bloqueou a importação dos materiais de luxo. E que materiais, hein? Mármore italiano nas escadarias, lustres de cristal, uma fachada arte. E ele segue ativo. Foi restaurado em 2014, exibe filmes e lota em festivais. Não virou estacionamento. E por que ele sobreviveu e outros não? Apego emocional da população. O restauro não foi só decisão burocrática, foi pressão cultural das pessoas que se recusavam a perder aquele cinema de rua para os shoppings. O afeto mantém o prédio de pé. Com certeza. Agora, se o São Luís sobreviveu pelo afeto, tem outro edifício ali que sobreviveu à fúria de um trauma literal, o Palacete Ceará. Esse é um espetáculo à parte, de 1914, criado para ser um clube social da elite, cheio de toques neobarrocos, simulando blocos de pedras nobres com argamassa. Dava aquele peso imperial, né? Muito. A Caixa Econômica comprou nos anos 40 e foi tudo bem até 1982, quando teve um incêndio devastador. O fogo destruiu absolutamente tudo por dentro. Virou cinza. Uma perda incalculável para o interior do prédio. Caramba, sim. Mas as grossas paredes externas da rua ficaram em pé. É impossível não olhar para ele e pensar num cenário de cinema ou numa daquelas conchas que a gente acha na praia. Gostei dessa imagem. É, porque a vida original que estava lá dentro se foi, mas a carcaça imponente sobreviveu. Hoje abriga um organismo supermoderno por dentro. Essa visão lírica da concha do mar traduz um conceito muito prático nosso da arquitetura que chamamos de fachadismo. Fachadismo. É essa prática controversa e às vezes necessária de manter só a máscara histórica do prédio para a rua, enquanto o interior é esvaziado e reconstruído com lajes e elevadores novos. No caso do palacete, o fogo forçou isso. Acabou sendo a única saída? Pois é, mas a sobrevivência dessa fachada é a metáfora perfeita para Fortaleza.
A cidade passa por incêndios, crises, demolições, mas a casca da sua identidade se adapta e segue em pé. Então, o que tudo isso significa, né? Amarrando as pontas nesse momento em que Fortaleza assopra suas 300 velhinhas. O que a gente aprende olhando para esse metro quadrado? A verdade é que a praça nunca foi só pedra portuguesa, grama ou metal. Ela é o eletrocardiograma da alma da cidade. Se a cidade estava sonhadora, tinha coreto. Se queria enriquecer, fincava um relógio gigante e o Excelsior. Se tinha delírio futurista, enterrava as pessoas no concreto. Exato. E quando bateu o remorso, trouxe o relógio de volta, abriu espaço para caminhar e pediu desculpas para o passado. Entender a Praça do Ferreira é o melhor atalho para entender o coração de qualquer metrópole. E entender esses batimentos cardíacos permite a gente tentar prever o próximo pulso. Olha só o padrão: rupturas a cada 30, 40 anos. 1902, anos 30, 69, 91. O pêndulo. Isso, nós já passamos de 3 décadas da última grande reforma. Se um novo plano monumental fosse feito agora nos anos 2020 para celebrar os 300 anos, qual seria o monumento da nossa era? Nossa, o que seria construído hoje? Será que, nesse mundo hiperconectado, a praça não ganharia tijolos, mas instalações invisíveis de realidade aumentada, onde você interage com os espectros do passado pelo celular? Uau, bem Black Mirror. Ou será que o pêndulo faria o movimento oposto? Exaustos de telas, a grande inovação seria fazer da praça uma zona livre de Wi-Fi, um santuário sem internet, forçando as pessoas a sentarem e conversarem como na época do cajueiro botador. Da próxima vez que formos bater perna pelo centro nervoso da nossa própria cidade, vale a pena reduzir o passo, né? Observar as camadas. Prédios fechados como o Excelsior, nos guerreiros como São Luís. Imagine os conflitos que estão enterrados debaixo da sola do seu sapato. Qual monumento nós estamos deixando para o futuro? Uma bela reflexão. E, obviamente, se tiver a sorte de estar por Fortaleza, reserve um minutinho para fechar os olhos na Praça do Ferreira. Sinta aquele velho e bom ventinho bater no rosto, porque, no meio de tanta demolição e concreto, parece que ele foi o único com teimosia suficiente para nunca sair de lá. A gente se vê no nosso próximo mergulho.